Saudações a todos, saudações a todos. O meu nome é Guilherme e hoje vamos falar um pouco mais sobre história. Mas a pergunta que vai nortear este assunto histórico é esta: por que há mais igrejas do que hospitais e escolas, sobretudo em regiões com baixa renda, países pobres? Tem mais igrejas e menos escolas ou hospitais. E a pergunta engraçada que acaba sendo um pouquinho interessante que deve se fazer: será que há mais pecadores do que analfabetos e doentes? Ou então aí há uma razão mais histórica que podemos aqui aflorar? Bem, há uma razão mais histórica que podemos aqui aflorar e vamos começar pela história da igreja, ok? A igreja sempre esteve perto do governo, sempre esteve no topo ou a seguir do topo, ok? A igreja sempre foi instrumento de governação. E isso, é claro, sobretudo no auge da igreja, foi na Idade Média, em que o pensamento sobre as respostas, sobre as circunstâncias da vida, tudo aquilo que era, que norteava o pensamento, tanto religioso, artístico, quanto político, era norteado em torno da Igreja Católica, que era a mãe, que era a líder mundial na altura. Idade Média. Para muitos, chamamos de Idade das Trevas, né? Aquele momento em que houve inquisições, houve o caça às bruxas, né? Que não deixa de ser Inquisição, houve também a Guerra dos 100 Anos. Tudo isso era para defender a fé cristã, para defender a Igreja Católica e para que os ideais religiosos não estivessem aquém da sociedade. Ok. Por que mais igrejas e menos escolas e hospitais atualmente? Ok. Para ser mais preciso sobre isso, é que o sistema medieval que colocava a igreja como topo não desapareceu ao seu todo, ok? A igreja deixou de ser partícipe direta, não é isso? Deixou de ser. Existiram aqueles reinos papais na altura, que eram mesmo líderes políticos, aquela questão da monarquia, que a expressão monarquia, preciso aqui aflorar também, monarquia, arquia, né, de poder, né, de autonomia, tipo, o monarca, um só poder, ou seja, poder concentrado em si, ok? E essa monarquia, esse poder concentrado em uma só pessoa, não desapareceu ao todo, ok? Na monarquia existia aquela questão que o rei era representante político, religioso, porque o contexto em si era a Idade Média, período medieval, e que a Igreja Católica e o cristianismo eram o centro daquilo que norteava o conhecimento religioso, político e cultural. Desta feita, a Idade Média é considerada pelo teocentrismo. Theos, Deus, centrismo, que é Deus no centro. Ok. Voltando à resposta da pergunta que nós colocamos aqui, por que há mais igrejas do que escolas ou hospitais nos locais bastante pobres nos dias de hoje? Conforme eu disse, a igreja sempre foi um instrumento de governação, ok? E desta feita, a igreja, tendo mais igrejas, sobretudo nessas regiões pobres, vou dar um exemplo, né? Como África, Angola. Por exemplo, na minha aldeia, só para ter noção, nós temos uma escola e. Deixa eu fazer os meus cálculos. Uma escola, três igrejas. A Igreja Católica, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, as denominações religiosas cristãs, nesse caso, a Igreja Católica, a Igreja do Sétimo Dia e a Igreja IECA. E tem pretensões de abrir a Igreja IESA também. Mas não temos nenhum hospital. O hospital dista daqui a 5 ou 4 quilômetros de distância. Quer dizer que você com uma boa febre é mais fácil de fazer uma oração. Fazer uma oração bem forte. Depois de leram aí uns salmos.
do que te levar na igreja. Na igreja fica te levar ao hospital, perdão. O hospital acaba sendo mais difícil e mais dispendioso. Ok. Por que então? O exemplo concreto da minha localidade e em várias outras localidades você já terá observado esse detalhe. As igrejas acabam sendo mais numerosas em relação às escolas e hospitais. Bem, é para dizer que a igreja é um instrumento de governação. A igreja estimula a submissão, o aceitar sem negar, ok? Então, um indivíduo que já reza, ok? Acaba estando mais perto de ser o indivíduo ideal para um governo do que o indivíduo intelectual, o indivíduo saudável, ok? Então, o que vamos querer aqui dizer é que o Estado não é uma entidade de bem, uma entidade de justiça e de igualdade. Entre aspas, a minha resposta é um talvez, ok? Mas para ser mais preciso, todo Estado que prima mais pela saúde e educação e que nas suas localidades a saúde e educação acaba sendo prioritários, ok? Não, prioritárias, né? Saúde e educação acaba sendo elementos prioritários para o seu governo, o seu mandato. Este merece este joinha aqui. Porque não existe uma libertação maior do que saúde física e saúde mental. A saúde mental pressupõe inteligência, pressupõe a capacidade de interpretar o meio em seu redor, pressupõe ciência. E os países que não optam pela ciência, pela saúde e pela educação, acabam tendo recursos e depois os mesmos recursos vão sendo levados para fora, sendo explorados e recebendo migalhas por aquilo que poderiam receber por uma parte maior. Eu vou colocar uma pausa nessa abordagem para continuar com outra abordagem. Continuação. A igreja é um instrumento de submissão. Facilita, é ideal que a pessoa seja cristã para facilmente dominá-la. Dizer que os cristãos não reclamam acaba sendo, parece uma afronta contra eles. Não é isso. Eu vou dizer o porquê. Ok? Nós temos consciente e o subconsciente. O nosso consciente é aquele que usamos ativamente para saber nossas atividades diárias. E o nosso subconsciente é aquele que fica programado a 100%, que já sabe que esta mão levanta e baixa, os pés para andar é um para frente, outro para frente, assim sucessivamente. E esta abordagem toda, essa capacidade de saber que eu moro aqui, sou dali, tudo o resto mais, essas informações prévias, diárias, rotineiras, ficam todas no subconsciente. Eu já não preciso mais saber onde é que fica a minha orelha. Não uso a consciência para saber, ou a consciência direta para saber onde está a minha orelha, onde estão meus dedos. Eu já sei que eu não posso levantar a mão num nível que não chegue os meus ombros, posso torcer o braço. Isso tudo já é no subconsciente. O consciente é aquela memória que você tem que pensar, tem que processar. Não, agora eu vou fazer isso, agora eu faço aquilo, agora é preciso colocar a carteira. Por que eu falo isso? Por que eu dou essa contracurva para falar sobre o porquê que os cristãos, ou seja, a igreja acaba sendo instrumento de submissão? Porque nós na igreja aproveitamos aprender muito sobre um Deus que governa, é um Deus que não tem eleição, é um Deus que não precisa de ser contradito, mesmo que as coisas estiverem erradas. Você deve aceitar o que o Deus diz, não deve confrontar, deve aceitar tudo, inclusive tem uma passagem, um livro específico só para isso, o livro de Jó. Mesmo fazendo tudo certo, você pode sofrer a ira das mãos dele. Mesmo não querendo, você pode ser arrastado por um peixe e levado para o sítio onde você deve cumprir a missão. Eu estou a falar isso de Jonas, falei de Jó, parafraseei-os. Mas eu parafraseei Jonas e Jó. Você vai conhecer um Deus que ele diz que temor a ele é o princípio da sabedoria. E quem disse isso foi o mais sábio conhecido da Bíblia. Então, tudo isso é um instrumento que coloca no seu subconsciente de que
É normal ter um governo, ter uma liderança que não flexiona. É normal não acreditar que as coisas podem mudar por uma opinião, porque nós embasamos a nossa crença, a nossa rotina. Acredita-se que temos que saber que na igreja vai-se todos os dias, ok? Todos os dias você é inculcado daqui. Se quiser ter prosperidade, acredita, não pergunta, entrega, faça, viva, faça tudo de acordo com o que lhe for dito. Então, por que eu mencionei como a igreja é instrumento de submissão? Por essa razão. Ela ensina o futuro eleitorando, o futuro eleitor, o eleitor, que é temendo, é acreditando que é não perguntando, é não falando, é se calando que as coisas se resolvem. Quer dizer que eu posso simplesmente orar e o meu governo fica bom. Simplesmente orar que a escola, a igreja aparece na minha escola, a escola e o hospital aparece na minha comunidade. O homem cristão também é visto como quem não pode participar diretamente nem ativamente para assuntos políticos, não pode participar ativamente, sobretudo, vou citar aqui uma igreja, eu falei cristã, mas eu vou falar religião no seu todo, ok? Porque o teocentrismo é ter Deus no centro de tudo, e estamos a falar de religiões, estamos a falar porque é mais igreja, uma igreja é pressuposto de religião. Vou dar exemplo da igreja, a denominação religiosa Testemunha de Jeová. Não se envolvem em assuntos políticos, não se envolvem em vida militar, não querem saber, não se envolvem em assuntos sociais, ok? Eu refiro-me sociedade no sentido de o hino nacional, por exemplo, o porquê das autarquias, quando e como deve ser realizada uma autarquia. Eles não querem se envolver nisso porque é contra a sua religião. Eu dei um exemplo das testemunhas de Jeová porque elas acabam sendo mais presentes nesses critérios. Agora a pergunta que eu lhe faço é: o cidadão, o jovem que for crente desta denominação religiosa, não está inserido numa sociedade? Não pode de facto participar nas decisões locais? Não pode opinar? Não pode ser partícipe, né, conforme já mencionei agora, desses processos de direção? Pode. E acredito que essa frase não pertence a nós, né? Pertence a uma das músicas de um cantor angolano que diz assim: nenhum governo corrupto, vou parafrasear, né? Nenhum governo corrupto, ok? Ninguém consegue ser governo corrupto com uma sociedade justa, ok? A corrupção é feita em cadeia. Tem que ter um camponês corrupto, um professor corrupto, um diretor corrupto, um enfermeiro corrupto, uma enfermeira corrupta e assim sucessivamente. O processo de corrupção é gradual, vai crescendo do camponês até ao presidente. Nesse caso, se quisermos apontar um corrupto, vamos olhar para o espelho e dizer assim: eu sou corrupto, porque eu permito que tal coisa aconteça na minha comunidade. Eu não denuncio, eu não faço questão de olhar para isso como coisa vil. Não. Atenção, a minha abordagem aqui não é para trazer na vilania, nem para envelhecer, para tornar vil a igreja ou então as entidades e organismos do Estado. É para colocar o nosso esfíncter na reta e entender que a desorganização atual é parte de nós, ok? Eu sou parte dessa desorganização. Eu sou elemento que participa dessa desorganização. Porque desta feita, começando mesmo pelos exemplos que eu dei agora, que a corrupção começa no camponês, termina no presidente, eu não falo isso por experiência, digamos assim, própria, né? Eu faço isso como uma observação muito simples, que podemos fazer agora. Se você responder não a todas as questões que eu lhe passar, vão ser mais de três, eu peço desculpas, ok? Você já mentiu ao teu chefe? Menti mesmo. Só uma mentira mesmo. Coisas de trabalho, o chefe disse para você fazer alguma coisa, você mentiu. Sim ou não?
acredito que metade dos que assistiram esse vídeo já vão dizer não. Outra metade vai dizer sim. Então vamos trabalhar com a metade que disse sim. Já estamos a perder, já temos uma falha. Porque quando você mente o teu chefe, você não está a mentir o chefe, você está a mentir o Estado. Você não está a mentir só o Estado, você está a mentir os contribuintes. Você não está a mentir só os contribuintes, você está a roubar da contribuição que mereceria para fundos públicos. Vamos dizer porquê. Vamos supor que você seja um professor que, dentro daquilo que é a tua obrigação como professor, você faltou, você falhou alguma coisa. Por exemplo, você seja um agente regulador de trânsito. Você falhou com a sua missão, faltou nesse dia de trabalho, você fez um erro e mentiu ao seu chefe. Você acaba sendo beneficiado, ok? Por uma coisa que você não trabalhou. Estamos a isso? E deste benefício, você acaba retirando parte daquilo que, devia ter que lhe devia ser subtraído para que aquilo é um motor, para que o motor da caravana, tudo o resto mais, pudesse funcionar. Quando você mente o teu chefe, você está roubando do Estado. Você rouba do Estado. Quando você procura formas de corromper, dar uma gasosazinha para entrar, você está a alimentar a caravana, o motor da corrupção. Quantos e quantos já deram uma gasosazita para entrar no banco? Estava muito cheio, chamou o operativo, deu-lhe uns 500 kwanzas e você entrou. Você ensinou o operativo a roubar. E essa máquina do roubo não para. Ok? Então, dizer que é mais fácil viver desse jeito é porque nenhum governo, eu entrei neste ponto porque nenhum governo é como se diz assim, nós merecemos o governo que temos. Nós merecemos as pessoas que nos rodearam, que nos rodeiam, porque nós somos partes dela, dessa governação, dessas pessoas. Ok? Outra coisa que eu vou dizer aqui é que a igreja é autoinspiradora, ok? É um instrumento de autoinspiração. Ela ajuda-nos a... Vou colocar mais uma pausa para dizer sobre a autoinspiração da igreja. Exato, para já fechar aqui o nosso vídeo, a igreja é autoinspiradora, ou seja, para qualquer situação adversa, ok? Você não precisa apontar elementos externos. Você acredita aqui, elas podem se resolver, basta fazer uma oração, basta acreditar que existe alguém lá em cima nos céus que pode resolver as nossas vicissitudes e você aí acaba saindo para de baixa para a autoestima. Por exemplo, uma frase que eu vi em alguns cafés filosóficos de Leandro Carnal, nosso pioneiro, o meu pioneiro em história, ele disse assim: o pensamento religioso enxuga lágrimas. Já o pensamento científico, por exemplo, o processado nas escolas, não. Se você for a um velório e assistir a senhora chorar porque perdeu o marido, talvez, você vai talvez usar mais o pensamento religioso que conforta do que o pensamento científico. Vamos pensar, por exemplo, cientificamente. Dizer assim: mãe, estás a chorar o quê? O teu marido é uma unidade de carbono. E as unidades de carbono tendem a se decompor com o tempo. O teu pai, a tua mãe morreu, já irá mesmo morrer. Você também vai morrer. Nós vamos morrer todos. Então a morte é certa. E a morte é uma certeza. Dizer isso para alguém que está a passar por luto acaba sendo muito grosseiro. Mas você disser assim: o seu pai, o seu irmão, a sua irmã morreu porque ele é um anjo. Os anjos tendem a encontrar paz lá nos céus, ok? Ele morreu agora porque os bons vão primeiro. E que haverá um dia em que todos os que morreram ressuscitarão e nos encontraremos lá na glória do Senhor. Dizer que os cristãos olham para a morte como um passamento de um estado para o outro, não para o fim de tudo. E que Cristo nos ensinou na cruz que a morte é o primeiro passo para se chegar ao Pai. Dizer essas palavras acaba enxugando lágrimas, ok? É desta feita que, respondendo à pergunta por que as igrejas, por que há mais igrejas do que escolas e hospitais, sobretudo em religiões pobres, o resumo é este. As escolas e as igrejas acabam sendo um desafio para o Estado. Quem pensa muito é difícil governá-lo. Quem usa muito raciocínio, quem é intelectual, não é fácil de menti-lo, não é fácil de aldrabá-lo, não é fácil de convencê-lo.
E quem é meramente analfabeto, cristão, religioso, é fácil, é muito fácil estabelecer governo sobre quem pensa pouco, ok? Do que quem pensa muito, está na academia, está a enriquecer cada vez mais os seus argumentos, a sua capacidade cognitiva, ok? Então é isso. Este foi o vídeo, uma reflexão que nos serve, nos cabe, ok? É a carapuça que nos serve e de facto nós seremos diferentes se fizermos a diferença diariamente. Muito obrigado, este foi o vídeo e valeu, é nóis.